Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Giroldo e sejam bem-vindos a mais um Pode o Quê? O podcast que fala tudo sobre seguros e planos de saúde. E aproveita agora que você acabou de chegar no comecinho do vídeo e já deixa o seu like, já compartilha aí com o seu amiguinho e não se esquece, se inscreva no canal. Tá vindo muito conteúdo bom, os conteúdos que já estão já são maravilhosos e tá vindo muito conteúdo bacana. Então ativa o sininho lá para você não perder nada, eu tenho certeza que você vai adorar. Ainda mais o tema de hoje, né? A gente vai falar muito sobre um tema bem bacana que é qual a diferença entre uma assessoria e uma plataforma em plano de saúde. Eu sei que muito corretor hoje tem essa dúvida ainda, o que é uma assessoria, o que é uma plataforma, e os convidados de hoje, mais do que especiais, vão estar explicando direitinho qual a diferença entre uma e outra, beleza? Mas antes, cadê o Tom? Cadê o Tom? Eu? Roda a vinheta, Tom! Vanessa Mendes e Will Cunha, da Cobroker. Obrigado mesmo por terem aceitado o nosso convite do 10º episódio do Pode o Quê? Sejam bem-vindos. Obrigada, que privilégio. 10º episódio. 10º episódio. Leandro, parabéns pela sua iniciativa. A gente já se conhece há bastante tempo. Eu acho que o mercado, esse modelo inovador e essa mente curiosa, isso é o que instiga muito, né? E aí você vem com uma proposta de levar informação, então você já sai aí disparado. Então você tem aí sou sua fã. Idem, né? Obrigado, Lê, pelo convite, cara. A gente fica muito feliz de estar fazendo parte aí do 10º episódio. Conte sempre com a gente aí, é uma satisfação estar aqui com você. Que bacana, que bacana. Eu também estou muito feliz. Mas antes da gente poder iniciar falando um pouquinho aí sobre qual a diferença entre uma plataforma, né, e uma assessoria, eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro a Vanessa, um pouquinho da história dela. Quem é a Vanessa? Depois primeiro as damas, né? O Will vai entrar no pagode daqui a pouquinho, né? Mas primeiro as damas, né? Van, conta um pouquinho. Quem é a Vanessa, velho? Fala aí. A gente se conhece há bastante tempo, né? Bastante tempo. E aí já ingressamos aí bem novos aí nesse mercado de seguros. Bom, minha história aí, eu tô desde os 16 anos, você também, né, Will? Nesse ramo de seguros, eu trabalhei muito tempo em operadora, né, atuando na área comercial e conhecendo a linguagem do corretor e conhecendo como que o corretor se portava, né, o corretor iniciante ou mesmo o corretor mais antigo. Minha raiz é uma raiz de saúde. E eu saí, né, da Amil, então é interessante que eu sempre falo, a gente tem uma marca atrás, quando você fica muito tempo com Verdade, a operadora. Todo mundo fala, é a Vanessa da Amil. Vanessa da Amil. Eu falo que é o seguinte, demorou pra sair isso. Verdade. E aí, no início que eu montei a empresa, ainda ficava, pô, Vanessa da Amil montou... Hoje não, hoje já é a Vanessa da Cobroker. E tem uma história muito bacana. Eu tenho muito orgulho do período, né, de Amil, enfim, desse mercado. E eu sempre fui, né, quem me conhece há bastante tempo, a mesma Vanessa da época. Verdade, e o jeito de atender e aquele, né... Aquela paixão pelo processo. Pelo processo. Até porque... Cara, você até comentou dos corretores, né, da mudança dos corretores, e teve muita mudança, né, dos corretores, desde quando você atendia, né, os corretores como a Mil, para hoje, como você atende como uma assessoria, né? Teve muita diferença, muita evolução. Muito. E hoje filtrou muito isso, não filtrou? Eu tenho percebido, né, assim, eu sempre falo isso, né, o mercado, ele tá muito em evolução, e quando a gente fala até, principalmente do saúde, o saúde foi o que mais está vindo, né, a mudança do corretor, principalmente o corretor de saúde. Mundo de operadora era muito o mundo de plataforma de vendas, né? Onde quem tinha poder eram as plataformas, por elas terem um volume, né, de produção, e os corretores acabavam se linkando à plataforma, até porque o acesso dentro de uma companhia, se você não tem um volume de venda, ele é mais difícil, até por conta do volume que o gestor atende, a quantidade de corretoras, né? Então sempre foi isso, esse foi sempre o mundo da plataforma. E eu falo que também teve uma mudança na venda, né? Eu falo que há 15 anos atrás, a quantidade de produto que o corretor tinha para oferecer de plano de saúde é muito diferente de hoje, né? E a demanda, né? Antigamente era muito pessoa física, né? Pessoa física. Eu me lembro que quando mudou, a
a participação do plano pessoa física dentro de uma operadora era muito grande, né? E o PME, naquela época, assim, quem fazia plano empresa, né, até 99 vidas, o PME, era a empresa que tinha que dar o plano. Então, qual que era o momento? Pessoa física. Quando as principais operadoras saíram do plano pessoa física, pronto. Cara, foi um baque ali. Foi um baque, mas Eu foi um era baque desses geral. caras, a pessoa física ali, negócio rápido na hora. Todo Foi um mundo. baque. E sabe o que é interessante? Eu falo muito isso. Como o mercado se adaptou. Se adaptou. Como o corretor que não sabia vender plano pessoa jurídica, aprendeu a vender plano pessoa jurídica. Claro, sempre tinha aqueles que ficavam, quando a pessoa física vai voltar? Depois de 2 anos, quando a pessoa física vai voltar? Gente, vamos aprender o novo, porque o pessoal tá... E aí você vê, houve uma alteração de mercado. O cliente se adaptou, porque ele sabe que ele também não tinha mais a opção de plano pessoa física dentro das principais companhias. E o corretor também se adaptou, sabendo vender o plano pessoa jurídica. Então, você vê, lá atrás já começou essa mudança. E a quantidade de produtos. Eu lembro que lá atrás também não tinha esse negócio do perfumaria das operadoras. Então, o que era um plano de saúde? Preço e rede. O que o cliente tinha que vender? Qual hospital que você quer? E para quem que é o plano? Era assim a venda. Era muito rápido. Começou a alteração aí. Com essa evolução do mercado, as operadoras entenderam que é o seguinte, poxa, eu tenho que trabalhar com o quê? Com a prevenção. Eu também tenho que diferenciar o quê? Os meus produtos. E começou a se entrar a perfumaria. Quando eu chamo de perfumaria, o que é, né? Fala, explica. A perfumaria... Atendimento boutique, perfumaria, isso aí é tudo... É tudo... Vocabulário de Vanessa Mendes. Vanessa Mendes. A perfumaria que eu falo, gente, é o seguinte, são os diferenciais que é fora do rol da ANS. Então, por exemplo, quando uma operadora fala assim, olha, eu te dou atendimento de escleroterapia, que é o tratamento de vasinho. Isso é uma perfumaria, porque a ANS não exige que a operadora dá isto, né? Quando a operadora falava, antigamente, que tinha a quantidade de limite de sessão de psicologia, e a operadora falava assim, poxa, eu te dou 30 sessões a mais do que o limite. Isso também é uma perfumaria. Então, o que o corretor começou a aprender? Que ele tinha que saber dessa perfumaria para ele se tornar a venda dele diferenciada. Porque um cliente fala com você e fala comigo, se você fala só o preço e rede, eu falo, não, mas esse produto vai te dar isso, vai te dar aquilo, a venda ela muda. Né? Então, eu acho que aí começou, né, o corretor começou a perceber que estava tendo uma mudança dentro da parte comercial, que a gente fala da venda, do que ele tinha para vender, e também ele tinha que fazer uma mudança dele na linguagem. E eu tenho até uma história curiosa da Vanessa. E você falando me lembrou, cara. Ai, que medo! Você acredita? Cara, a Vanessa, o corretor, ele foi se acostumando com essas mudanças. Uma delas foi pro plano empresarial. Cara, e quando a Vanessa ficou responsável por vender o plano com coparticipação da Medial, cara? A gente falava, você lembra? Ela chegava... Lá vem a Vanessa falar de coparticipação. Os clientes não querem coparticipação, os clientes não querem, cara. Nossa, você acredita? E ela insistiu. E deu certo, velho. Deu certo. Entendeu? Olha, você Porque falou é uma perfeito. cultura muito top. Olha, Lê, Você lembra, né? Você foi perfeito lembrar disso. Olha que legal. Aí eu quero até chamar a atenção pra esse episódio, essa parte daí que eu acho que foi sensacional. Essa parte da minha vida. Olha só, exatamente isso. A Mil comprou a Medial, e aí a Medial era um produto com coparticipação. Só que naquela época, coparticipação, gente, não era cultura de empresa pequena, de jeito nenhum. É o familiar com CNPJ. Por quê? Porque não tinha essa segurança que tem hoje. Então, assim, quanto que essa conta vai dar? Não tinha limitador. A coparticipação era assim, 30%. 30% do quê? Cadê? Do com quê? Base no quê? Com base no quê? Então, ninguém queria apostar nesse negócio. E aí, a gente tinha que vender. Eu era da linha Medial, coparticipação, eu tinha que fazer o negócio vender. Ela chegava, era uma festa. Galera, vamos vender com coparticipação. Exatamente. Mas isso é até interessante, que é justamente o que eu comecei a ver. Olha só. Toda mudança de mindset, toda mudança de cultura gera o quê? Um desconforto. Ok? É a mesma coisa quando saiu pessoa física. Eu estou acostumada a vender pessoa física. Então, a operadora tinha muita produção no pessoa física, o gestor era automático pessoa física e o corretor estava maravilhosamente no pessoa física. Legal. Sai o pessoa física e entra o PME. Agora todo mundo tem que aprender a vender o PME. Como é que vai ser essa produção? Legal. Andou.
Depois, a coparticipação. Ninguém vende coparticipação, ninguém vende coparticipação. O ponto é, quando você estuda um processo, e eu gosto muito disso, da inovação. Eu olhava aquele processo da coparticipação, pô, isso aqui pode ser um negócio legal. Por quê? O cliente, ele tem uma economia. Todo mundo quer plano de saúde. Eu falo que depois mudou um pouquinho depois da pandemia. Mas Foi. como que o brasileiro pensa, gente? Todo mundo, todo mundo. O que acontece? A gente quer pagar pouco, mas quer ter um bom atendimento. Exatamente. Eu sempre brinco o seguinte: todo mundo quer pagar Santa Helena tendo Albert Einstein. Até pegando esse gancho, Van, qual que é o jargão? Qual que é o jargão do brasileiro? Ele fala assim: ah, mas eu pago mó caro no plano de saúde, eu nem uso. Eu nem uso. Pronto, Exatamente. quando ele fala, então eu sei o produto pra você. Exato. Só que aí você tinha um problema, porque assim, aí tá bom, a proposta era legal, né? Então, assim, o cliente consegue ter uma economia por mês, ok? E ele só vai pagar. Então, ele tem a garantia de ter um hospital bom no portfólio e ele só vai pagar a mais se ele precisar. Legal. Maravilhoso isso, só que o corretor tinha que aprender a explicar isso. Aí o corretor falava, pô, tá bom, eu já entendi a parte da medial, mas, esse negócio vai dar problema pra mim, que esse cliente não vai entender. E se? O pessoal trabalha muito no e se. Meu Deus do céu. Aí a pergunta que eu faço é, nos últimos 10 anos, quantas vezes você foi internado? Quantas vezes você fez exames? E aí, o número é bem pequeno, mas o medo tomava o corretor, o cliente, porque a maneira que você internaliza um processo é como você vai repassar para uma pessoa. É como você vai repassar para uma pessoa. E aí, se você repassa com medo, você vai falar, mas eu não recomendo, aí pronto, acabou. E a coparticipação, ela avançou tanto hoje que com esses limitadores, e até mesmo as regras da ANS, aquela questão dos 70%, Isso. então isso... Dá segurança. Dá segurança. Porque realmente, a utilização de qualquer pessoa, exceto casos graves, ela é esporádica. Vai estourar aqui, mas depois ela vira um... O plano de saúde é para ser preventivo. Essa é a realidade. Ninguém... Exatamente. Né, não é pra pessoa procurar plano de saúde quando ela tá internada, né? Então, e sabe esse uma é o conta que o pessoal não faz, Van? É assim, muitas vezes as pessoas olham o quanto elas vão gastar, mas ninguém olha o quanto elas economizam. Exato. Então, quando você pega o quanto você economiza, raramente, mas é muito raro mesmo, você ultrapassar o quanto você... O que você gasta ser maior do que o que você economiza. É muito raro, porque a utilização é pouca, não tem jeito. Eu acho que essas sacadas, né? E eu sempre falava isso pro corretor, né? O corretor, ele tem que cada vez mais entender essas novas modalidades, porque assim, naquela época começou a questão da coparticipação, porque assim, coparticipação em empresa grande sempre existiu e as empresas, os RHs querem, mas empresa pequena, que é o CNPJ com familiar, não era cultura. E hoje o mercado mudou, né? Então as operadoras se posicionaram, melhoraram muito o processo, a ANS travou para dar mais segurança, porque de fato é uma possibilidade de o cliente ter um produto melhor pagando menos, mas ainda tem muito corretor que não tem a cultura de oferecer. E a mesma coisa eu falo de hoje. Qual que o que nós estamos vivendo hoje com a questão da operadora de plano de saúde? A operadora é o seguinte, o sinistro, ele tá altíssimo, né? Então, as operadoras tá sofrendo essa questão. Acho que a gente tem um processo da população que cada vez ela tá tendo mais idade, tá ficando mais velha. Eu acho que a tecnologia, ela vem favorecendo aí toda a parte, principalmente de business, mas ao mesmo tempo as pessoas estão cada vez mais estressadas, um monte de coisa, o WhatsApp almoçando, WhatsApp meia-noite, ligação e vídeo, podcast. Tem aquela questão, né, de não, você tem que ouvir isso, você tem que assistir, você tem que se autodesenvolver, cara, é uma pressão muito grande. E aí é o seguinte, então assim, tá todo mundo ficando estressado, o CDF, eu sempre falo isso, em todos eu falo muito isso. O CDF é o CID de maior afastamento dentro das empresas. Por quê? De doenças psicossomáticas. Aí você vê, por que a ANS liberou agora psicologia sem limite? Óbvio, existe uma população que está ficando doente e o plano de saúde tem que atuar para atender isso. E isso tem dois lados, porque às vezes ele pode ser, a pessoa falar, pô, mas vai ilimitar, pode ser mais gasto. Não, ao mesmo tempo você trata essa massa. Entra na prevenção, exatamente. É isso. Então, as operadoras olham com bons olhos, porque vai prevenir o problema ficar mais grave
você E tem o que gastar custo mais. da terapia, ela é muito menor do que se você precisar de ficar no hospital psiquiátrico, por É isso exemplo. Então, o que que eu falo? Qual que é a dica, né, que eu sempre falo do corretor e essa linha de pensamento? O mercado, ele vem tendo uma alteração, tanto de comportamento do corretor, quanto de comportamento das companhias. As companhias, elas têm aí, com essa questão da sinistralidade, se posicionando com novas modalidades de plano. Então, aí eu vou avisar os corretores que eu sempre digo o seguinte: por exemplo, de linha selecionada, né? Então, o plano de linha selecionada que as operadoras estão. Poucos corretores sabem falar o que que é um plano de linha selecionada. Hoje, o que que onera um custo de um plano de saúde? A quantidade de hospitais, né? Antigamente, William, quando vendia plano de saúde, o Leandro vai lembrar disso, plano bom tinha que ter um livro deste tamanho. O pessoal olhava o tamanho do livrinho, mas só isso. Só isso. Eu lembro que a MESP tinha um livro Tinha. fino. Não, mas aí vinha medial com livro... Era o Fênix, a mais era não. Fênix, Taurus, Gemini, É. Pegasus. Hoje lembro não de tem tudo. mais isso. Hoje o negócio é o seguinte: o beneficiário, ele quer ser atendido, ele quer ser bem atendido, e o que onera o custo é a quantidade de hospitais. Então, assim, hoje dentro das companhias você tem planos com modalidades diferentes de linha selecionada, que você reduz a quantidade de hospitais, você direciona atendimento e você consegue reduzir custo. Fora isso, você tem aí modalidades de produtos, né? Por exemplo, a Keep vem com uma proposta diferente, né? De processos de coordenado, né? Que a gente fala de atendimento primário, que é direcionando também para um atendimento primário, que é fazendo a triagem numa rede dela, médico da família. Então, assim, o que eu sempre falo, né? E pegando até esse gancho da coparticipação, estamos num movimento que o corretor, ele vai sair na frente se ele tiver antenado em tudo que está participando agora hoje do mercado, porque hoje ele vai conseguir oferecer soluções para o cliente dele, olhando para uma modernidade do cliente, modernidade do mercado, né? E aí sim, eu vou te oferecer, poxa, William, você que não viaja, tem esse produto aqui que vai te dar um hospital legal, mas com uma quantidade menor de hospitais. Eu até tava conversando esses dias, eu falei, cara, que a gente tá no pior momento da história dos planos de saúde. Mas esse pior, ele pode ser melhor. É o copo meio cheio, o copo meio vazio. Passamos recentemente pelo pior momento da Bolsa, com circuit break atrás circuit break. A Bolsa caiu a 60 mil pontos. Muita gente fugiu, muita gente saiu. Então, esse momento em que eu falo que, entre aspas, tá tudo ruim, cara, tá tudo mudando. As operadoras, cara, tá demorando pra isso, tá demorando pra aquilo, porque eles estão se automatizando. Sim. A ANS tá mudando as regras, mudou-se o rol. É muita mudança. E o corretor que se segurar firme na cadeira e ele passar por isso... Ele vai decolar. Porque nisso pode surgir produtos interessantes... Modalidades interessantes. Isso. E a gente tá só ali no aguardo, né? Pra poder trazer junto isso com a gente, essa questão de conhecimento. Will, fala aí. Gigante Will, né, velho? Gente, eu falo o seguinte, eu não fico de tênis perto dele, não. Eu falo, William, me sinto mal, eu me sinto baixa. Vamos lá, eu sou o William, né? Trabalhei na Mão Geral por 6 anos, entrei como agente comercial da OAB Prev, atendi advogados por 2 anos. Só advogados? Só advogados. A gente trabalhava com... exigente, né? Exigente, completamente exigente, mas foi uma escola muito boa para mim, né, no ramo de seguro de vida e previdência. Então, assim, a gente atuava com um plano PGBL, era um plano fechado, né? Com pecúlio de morte e o pecúlio de validez. Esse era o produto da OAB Prev. Então, eu fiquei por 2 anos fazendo esse trabalho, aprendi bastante, foi muito bom. E depois fui promovido para gerente comercial, né? Aí tive que montar uma equipe e tudo mais, e comecei a aprender os outros produtos do ramo de vida, né? Que são bastantes. E, cara, foi uma escola muito boa para mim, assim, no ramo de vida, de previdência, tem uma bagagem muito boa. E agora eu tô vindo fazer parte da equipe da Cobroker, né? Com muito orgulho. Top, e cara. estamos aí para poder atender os corretores, né? Ajudar da melhor forma possível. E a gente tá usufruindo bastante do Will, cara. O cara é bom, hein, velho? Ele é muito bom, né? Ô, Leandro, eu só dou tiro certo. E até o legal que você falou, Will, por exemplo, você atendia só advogados e
a gente fala muito sobre nicho, né? Não só para plano de saúde, Sim! mas para seguro de vida. E talvez o seguro de vida, ele seja algo em que você possa focar em um nicho, porque você falou que tinha um produto só para advogados. Exatamente. E realmente, hoje, com a diversidade de operadoras, né, de seguradoras que trabalham nisso, você pode montar um produto focado nisso, porque todo mundo precisa, né, da segurança patrimonial, da segurança financeira, da segurança familiar, que é como um seguro de vida, na verdade é a maior função de um seguro de vida, ele não é visto dessa maneira. Exatamente. Ele é visto só com a questão de morte. De morte. E hoje em dia as pessoas estão se conscientizando cada vez mais, né? Não só advogados e médicos que se preocupam muito, né? Mas a sociedade em si, que seja um cabeleireiro, que seja um Uber, que seja um personal trainer, eles estão mudando essa mentalidade. Essa questão do nicho é bem bacana, né? Exatamente. O que você falaria nessa questão do nicho específico? Tem algum nicho em ascensão, algum nicho que está crescendo, que você vê? Cara, o pessoal trabalha muito com seguro de vida com médico. Médico é um público Cara, mas muito... É um público que ele cresce e bastante. Dentista também, Dentista é um público que cresce bastante, né? Ele não tem fim, sempre tem gente se formando. E é um público que precisa muito, principalmente do DIT. Por mais que a pessoa às vezes não tenha um filho, o DIT ele tem que proteger a renda dele. A maioria dos médicos são autônomos. Explica aí o que é DIT né? pra galera. O DIT é o diária por incapacidade temporária, é o seguro da renda. Então, o médico tem uma renda de 50 mil reais, por exemplo, esse médico vem a ficar afastado. Foi jogar um futebol domingo, quebrou a perna, vai ficar 3 meses em casa, 3 meses em casa. Esse cara vai ficar sem renda. E a renda dele é alta. Então ele pode complementar, por mais que ele tenha uma reserva financeira, ele pode utilizar o DIT para suprir essa necessidade dele nesse período até ele voltar às atividades. Então é um produto bem fomentado aí para médico, para advogado. Ele não precisa morrer para usar. Exatamente. Então é aquilo que você falou, Leandro. Muitas pessoas, quando você fala seguro de vida, as pessoas entendem que é só o de morte. E não é. Então assim, eu sempre trabalhei em cima de 4 pilares de risco eminente a qualquer ser humano. Que a gente fala que é a previdência. Para muita gente, quando a gente fala, previdência é um risco social. Hoje, apenas 2% da população de aposentados do Brasil não depende de terceiros ou não precisa continuar trabalhando. Então, a gente conhece muita gente que se aposentou. Meu pai, eu ia falar do meu pai, cara. Eu ia falar do meu pai agora. Meu pai vive no limite, cara. Chega ali dia 20 e já não tem mais nada. Porque um plano de saúde consome. Exatamente. E a gente tá até com essa... com esse trabalho novo que a gente tá fazendo... A gente tem visto aí uma oportunidade para o corretor, o plano empresa, né? Exatamente. O plano empresa, por exemplo, as pessoas acabam... Vida empresarial. Exatamente. Isso. Tem um custo menor, né, Leandro? Tem um custo menor o seguro de vida empresarial. R$2,50, R$3 por vida. E nem o corretor, às vezes, sabe disso. Ele não sabe, exatamente. A proposta, inclusive, é exatamente isso. Quando a gente fala dessa modernidade, dessa linguagem... trazendo aí toda a proposta que o William tá agregando, né? O William, eu conheci ele na Mongeral, né? Ele atendia co-broker e eu via nele uma coisa que para mim me encanta, que é o quê? O amor de atender o corretor, né? Então, assim, ele era eu quando eu atendi o meu corretor. O que me instigava na parte comercial era eu fazer o corretor que nunca vendeu, vender. É o cara que nunca vendeu a coparticipação, vender a coparticipação. Isso me deixava, eu brigava pela venda, independente se era um odontológico ou se era um empresarial grande. O William é assim. E aí eu falei assim, gente, eu quero esse cara aqui na co-broker. E é justamente a proposta, a oportunidade que tem um seguro de vida. A gente vive num momento onde o corretor de saúde é um, corretor de vida é outro, corretor de auto é outro, né? E a gente está vendo uma transformação. Tá? Eu sempre falo aí, a XP tá entrando no seguro benefícios. Hoje, um planejador financeiro, ele já fala para o cliente, vida, saúde, previdência odontológico, né? Hoje, a BTG vai também. Já tá vindo com vida e com saúde. Isso tá errado? Não tá errado. Faz sentido. Esse é o novo modelo. Então, aí vem uma questão. Por que o corretor do saúde tem que ser só do saúde? A proposta da co-broker, inclusive, e aí eu até depois vou responder. Então peraí, deixa eu falar agora. Você viu que eu não paro de falar, gente? Porque... Gente, tira a Vanessa do palco. Não, o nosso tema hoje é qual a diferença entre uma plataforma e uma assessoria. Não, mas eu ia falar justamente isso, porque você falou de algumas propostas. Então, explica pra galera, qual que é a proposta da co-broker hoje, né, relacionado ao corretor,
já emendando a diferença, o que a Cobroker é? Que a Cobroker é uma assessoria, é uma Hub Uhum, Insurance. É, bonito o nome, Boutique, velho. né? Boutique. Boutique de benefícios. Para uma plataforma, porque assim, Ah. tem público para tudo. É isso que eu Tem quero público pra falar, tudo. exato. Eu acho que assim, são modelos de trabalho diferente e que o corretor ele tem que ver onde que se ele onde que o perfil dele se adequa melhor, ok? Não tem melhor ou pior, são plataformas Eu vou hub. falar o primeiro deles, que para você se associar a uma assessoria, você tem que ter SUSEP. E Pra uma maioria das operadoras. Algumas operadoras não. Não precisa, tá? Não, tá. Então, assim, o que acontece? Bom, quando eu montei a Cobroker, foi muito... A Cobroker, ela foi montada em uma dor do mercado, que era o atendimento, ok? Então, assim, a Cobroker, ela... Por isso que a gente fala do boutique, mas o boutique, ele tem todo um Porque formato. você já levava isso pro corretor. Eu já levava. Então, assim, quando eu fazia o atendimento com o corretor, eu sempre me preocupava em fazer a devolução de uma pendência para ele antes de ele me perguntar, Cara, isso é fantástico. né? Porque a pior coisa não é só nenhum corretor, é um cliente, cara. Ele te pedir então, alguma assim, coisa e ele ficar te Aí o cobrando. corretor falava, nossa, Vanessa, que cabeça, você lembra? Não sei o que lá. Isso, bom, quem sabe, me conhece, pô, a gente atendia muitos corretores, o volume da Mil era gigantesco. Então, assim, eu sempre fiz gestão muito dos problemas. Eu sempre corri atrás eu sempre falava o seguinte, puta, a Vanessa é chata, porque ela quer entender o não da raiz. Essa é a Vanessa. Não, gente, o não tem que ter um porquê, porque senão é efeito manada. Alguém falou não e todo mundo tá seguindo, eu não gosto disso. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe essa cultura de atendimento para a Cobroker. Eu me preocupo muito também que antigamente, com essa questão de disse-me disse também, falei, não, você que entendeu errado, não. Cobroker é tudo gravado, com protocolo de atendimento, com NPS de atendimento. Então, hoje você não vê um atendimento de uma plataforma com uma preocupação dessa qualidade. A gente tem um nível de atendimento. Né? A gente tem um nível de atendimento que é o seguinte: você tá lá, tá tudo gravado, né? Primeiro, a facilidade. Então, a Cobroker, ela foi criada para dar facilidade para o corretor. Em um único local, ele pode se conectar às companhias e com a grande vantagem de ter o seu código e comissão direto. Então, a Cobroker não trabalha com comissão com o corretor. A Cobroker não repassa nenhum tipo de comissão com o corretor. O corretor, ele é a plataforma com a Cobroker, né? Então, assim, o corretor, ele é a plataforma com a Cobroker e o que a Cobroker é para ele? O atendimento. Então, a gente se fez num processo de atendimento. Qual que é a missão da Cobroker? É levar a inovação para o corretor. De uma forma o quê? Dele se sentir empresário do negócio. Eu sempre trabalhei com plataforma. E plataforma tinha os corretores de salão, ok? Quando você abre um CNPJ, eu sempre falo pro corretor, você tem que mudar o seu mindset. Então, você é o corretor CPF, agora você tem que pensar no seu CNPJ. Ou seja, Você é uma empresa. Você é uma empresa. Crescer a sua empresa, né? Então, assim, o que a Cobroker faz é instigar os corretores, inclusive a Lemo também, a Lemo é parceira nossa. Poxa, lá atrás, como começou, né? O Leandro, você vê, você já atuava bastante tempo com plano de saúde e era uma questão, era muito normal o corretor se vincular a uma plataforma. E o modelo assessoria no nosso ramo de saúde não era habitual, né? Por isso que muita gente não sabe a diferença de uma assessoria e uma plataforma. Então, a principal diferença de uma assessoria e plataforma plataforma, você entrega a produção, né? Esse é o principal ponto. Ou seja, eu vendo, entrego uma produção e a plataforma te repassa um comissionamento, ok? Assessoria, o que é? Nós somos a operadora para o corretor. Então, quando o corretor ele conversa com a Cobroker, ele tá conversando com a Mil, ele tá conversando com a Sul América, ele tá conversando com a Umint. Nós lutamos... Então, assim, o corretor ele tem muita entrada dentro da companhia, né? Então, porque assim, ele tem um atendimento especializado para ele. Qual que é o ponto principal? Hoje você vai ligar para um gestor... Pô, o gestor tá sempre em treinamento, em reunião, nananana. A Cobroker você é acolhida em até 5 minutos. Poxa, a corretora que está se desenvolvendo, pensando em CNPJ, eu contratei um estagiário. Quem que treina meu estagiário? A Cobroker.
Você conecta o seu estagiário na Cobroker, porque vai ter uma equipe lá para ajudar ela na parte Pra operacional desenvolver. e você vai vender. Sim. Então, assim, o ponto da Cobroker é muito levar a facilidade para o corretor e com ele, com código e comissão direto. Respondendo a sua pergunta. Direto. Ele vai receber direto do operador. O código dele é direto. Vamos supor que ele já tem um código na Sul América. Ele fala, poxa, Vanessa, mas eu quero ser atendido pela Cobroker. A gente só vai transferir o atendimento. Ele continua... Você vai ser o gestor dele. Eu sou o gestor dele. E aí, esse que é o grande ponto, Lê. Isso que é a Cobroker. E aí, respondendo a sua pergunta. Vanessa, o corretor que não tem SUSEP, ele consegue se conectar à Cobroker? Ele consegue para operadora. Então, ele consegue abrir um código na Cobroker com a AMIL, CNU e GNDI. Ele não vai conseguir trabalhar com seguradora sem SUSEP. Mas aí ele teria que ter CNPJ Ele tem que ter CNPJ. CPF não dá. Porque a operadora não paga pelo CPF. Então essa é a maior diferença. É a maior diferença. Então, assim, ele tem que ter um Legal. CNPJ que tem um KENAI específico e ele consegue abrir o código dele e ganhar direto. O grande lance de ganhar direto, que eu sempre falo, Leandro, gente, é você construir uma carteira vitalícia. Exatamente. Seguro, ele é maravilhoso, porque o corretor, ele consegue construir uma carteira vitalícia. A recorrência, né? É a Até porque- recorrência. Exatamente. Até porque, Ivan, quando você casa com o cliente, você vai dar todo o suporte para ele. Exatamente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a intenção é que ele não saia de você. E você vai ser remunerado por todo esse período. Exatamente. E aí que vem essa questão. Eu vendo muito isso, a Cobroker foi a primeira assessoria no mercado só de benefícios. A gente começou a fazer um trabalho, então assim, minha preocupação eu sou muito criteriosa em questão de atendimento, quem me conhece. Então, a minha preocupação sempre... A Cobroker tem menos de 5 anos. Então, nesse tempo da Que dia Cobroker... que é o aniversário da Cobroker? Em março. Ah, A Cobroker tem menos de 5 anos, então assim, a minha preocupação sempre na Cobroker foi o quê? Preciso trabalhar o meu atendimento, né? Então, para que o meu corretor se sinta uma experiência em atendimento. Então, assim, nesses 4 anos, a gente tem 400 corretores só orgânico, só de indicação, né? A partir deste ano, a gente agora tem uma proposta diferente, que é o seguinte: nossa estrutura tá muito bem formada. onde vocês ficam, mano? A Cobroker Matriz, ela fica em Santo André, na Travessa da Figueiras. Nosso momento agora estamos levando para o mercado que é a Cobroker, que é uma assessoria que as pessoas agora estão começando a entender. E aí vem a história do Hub. Por que Hub? Hub é o seguinte... Adoro essa palavra. Não. O Que aconteceu? É bonito e faz todo sentido. Faz todo sentido. O que aconteceu, Lê? A assessoria, ela vem, né, de modelo seguradora, muito para outros ramos, que é realmente ser uma filial terceirizada em atendimento para o corretor, com ele com código direto. E aí, não era um modelo de plataforma, só que o que aconteceu? As plataformas começaram a falar que também era assessoria, só porque tinha um multinota com algumas operadoras. Ah, também só assessoria. Só que a assessoria, ele vai muito além de ter o código direto do corretor. É uma segurança em atendimento. Então, modelo assessoria tem muito a ver com o quê? Com a entrega que você faz de atendimento. Eu não tenho preocupação de só linkar o corretor com o código dele direto. Não, eu tenho a preocupação de fazer você crescer com sua produção e te dar um bom suporte com qualidade. Então, esse é o modelo assessoria. E aí eu falei, gente, tem muita gente falando que a assessoria tá ficando confuso para todo mundo. Então é o seguinte, a Cobroker é um hub de seguros. Agora eu sou um hub. Hub significa conectividade. Eu conecto o corretor às companhias e é esse o processo. Então, Hub Insurance é justamente por conta que a palavra hub significa conectividade. O William vem agregar a nossa equipe muito. Tô muito feliz com a vinda dele. É muito recente, né? Porque a gente tem um sonho juntos do quê? De levar a modernidade pro corretor. E aí o William é muito bom no Vida e Previdência. E a estrutura hoje da Cobroker, por ser a primeira assessoria de benefícios do mercado, é levar para o corretor agora uma linguagem nova, que a gente está lançando agora muito forte no mês de agosto, que o corretor tem que ser híbrido, né? E aí, o que a gente vai trabalhar? E a gente vai trabalhar o seguinte, a gente quer que o corretor, porque ele é a plataforma, ok? Com a gente ele é a plataforma. Tem espaço, cara. Tem muito espaço. Tem espaço. Então, eu vou falar assim,
Olha só, você é corretor, tem muita gente que tem SUSEP que trabalha muito bem o saúde e nunca Não ofereceu abordou, vida. né? Não abordava o vida. Quantos PMEs você faz que você não falou do vida? Um monte. Eu mesmo peco isso. nisso muito e a gente tá trabalhando muito nisso. A gente, dentro da corretora, também tem uma parte de auto, né? Então a gente tá trabalhando uma pergunta simples. Exatamente. É uma pergunta simples de tudo. Quando você fecha algo que seja um seguro de carro, que seja um plano de saúde ou um seguro de vida, você cria um vínculo com a pessoa. Cria um vínculo. E a partir desse vínculo, ou seja, ela aceitou você como parceiro dele. É uma pergunta simples. Quando o cara fecha um seguro de auto, a gente pergunta: e o seu saúde? E o seu vida? Como está? É uma pergunta rápida, simples e direta, e ele vai te responder. Sim. Ele pode estar satisfeito em manter, ele pode estar insatisfeito em manter, ou às vezes ele pode nem saber como é que tá. Que é o que acontece muito hoje dentro das empresas, né? Eles vão pagando, mas não sabe como é que tá a questão. Principalmente em banco, né, Leandro? O Principalmente pessoal faz o seguro de contrato, vida tá, às vezes mas em banco, mas E nem não sabe o que tem. Exato. Não sabe a cobertura. Às vezes você pergunta para o cliente e fala: poxa, eu tenho seguro no Bradesco. Aí, qual é a cobertura? Qual é o capital? Ah, não sei. E o cara não sabe, nem sabe qual é a cobertura que ele tem. Às vezes é só morte acidental, não é morte natural. É. Então tem muito disso também, né? E a gente pega muita gente e fala: não, meu seguro tá no banco. Tá no banco, é. Aí você fala: mas qual que é a cobertura? Ele: Não sei. Não, é isso. Eu já peguei diversos casos, Leandro, até do seguro de vida, para inventário. Que é um dos pontos. Quando você faz uma consultoria de seguro, hoje, para você fazer um inventário, vamos imaginar hipoteticamente aqui um patrimônio de R$1 milhão. Vamos imaginar que o marido é o pilar financeiro daquela residência. Ele veio a faltar. E o inventário é tudo que você tem em seu nome, seus bens. Exatamente. Se a pessoa não tem um seguro de vida, um inventário de R$1 milhão, e R$1 milhão hoje em dia não precisa ser milionário mais, né? Um patrimônio de R$1 milhão não precisa mais. Então, assim, é 15% a 20% para fazer o inventário. Ou seja, R$150 mil. Senão, todos os bens ficam travados. E isso é uma característica do seguro de vida. Então, quer dizer que se eu vier a faltar e eu tiver um patrimônio de R$1 milhão, eu vou pagar, a minha família vai pagar R$100 mil para regularizar tudo. Exatamente. E se ele não pagar, Will? Se não pagar, fica tudo travado. Fica tudo travado. Então, assim... Ou seja, a empresa, ou a casa, o carro, ou o que tenha, você não vai poder fazer nada. Nem vender um exemplo. Enquanto não fizer o inventário. Gente, isso é um problema muito sério. É um problema muito sério. E muita gente tem, viu? Muita. E na verdade, muita gente tem e muita gente não pensa nisso. Porque realmente, infelizmente, morreu, não é morreu. Exatamente. Morreu, aí que vai ter problema, né, cara? Vai ter muito problema. Então, você se prevenir nisso, né? A gente estava até comentando anteriormente que não é um seguro de vida, cara. É uma proteção familiar, é uma proteção financeira, é uma proteção do seu negócio. Exatamente. E outra, né, Leandro? O seguro ele vai ficar, o custo que a gente fala que é o prêmio, que é o preço que o cliente vai contribuir ele mensalmente, ele é de acordo com a característica dele, é personalizado. Então, se a pessoa tem um patrimônio de 50 milhões, o seguro vai ficar maior, porque ele tem um patrimônio maior, o custo de vida dele com os filhos, enfim. Não é cultura hoje a pessoa pensar nisso. É tipo assim, você comprou um carro, é meio que automático. Você vai fazer o seguro do teu carro, né? Ninguém acorda, né? Falou, hoje eu vou fazer um seguro de vida. Só que é isso que a gente quer levar, Lê. Porque é o seguinte, existe, tem que ter duas conscientizações, mas ela tem que começar do corretor ter uma linguagem para ofertar isso. Porque o que acontece? O público, né, o beneficiário final, ele não tem, às vezes, esse tipo de informação, essa consciência, ele não parou pra pensar. Ou mesmo pra quem tem filho, né? Então, no caso, você pode realmente... O meu já tô revendo. No caso... E até pegando um gancho no que você tá falando, Vanessa, o contexto do brasileiro também tem aquela cultura de fazer, às vezes até faz o seguro, só que não fala pro cônjuge, não fala pro filho. É do que adianta. Por quê? Não adianta nada. Um monte de coisa que acontece. E pensando nisso... se eu não me engano, tem algum local que você pode saber, não é? Como que funciona? Vamos supor, meu cônjuge faleceu ou meu marido faleceu e eu não sei se ele tem seguro de vida. Existe algum mecanismo? Geralmente as pessoas falam com o corretor ou tenta ligar na seguradora para saber, porém... não sabe qual que é a seguradora. Começa a pagou a vida inteira. Pagou a vida inteira, exatamente. E às vezes a pessoa não tem nem noção que ele teria, né? Então, assim, você pega dependendo do nível da família, então assim, poxa, às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo maior, você até desconfia que ele deve ter feito um seguro de vida. Mas se você, às vezes, o cara fez o seguro de vida e tem um poder de aquisitivo menor e as pessoas não sabem. Sim. Tipo, a preocupação, entendeu? Então, assim...
E aí, o que a gente está fazendo, né? A partir do mês de agosto, a gente começa a trabalhar o corretor de uma forma mais global e mostrando para ele a facilidade do seguinte: para você vender mais, a gente encara sobre assim: todo mundo vende o que tem segurança. Ok? Você não vende porque você ainda não tem segurança do negócio. Então, a nossa proposta como co-broker é o quê? Levar segurança para o corretor, tanto do saúde odonto quanto do vida e previdência. Então, quando o corretor ele nos aciona, a nossa equipe já está em treinamento para a gente iniciar no mês de agosto. A nossa equipe já está em treinamento, então a nossa equipe se tornou uma equipe híbrida para abordar o corretor de uma forma híbrida. Olha, você está cotando aqui o Sul América do Saúde? Vamos, eu te ajudo a fazer a cotação do Vida. Que é a maior dor dele. Exatamente. Porque, às vezes, primeiro, ele não pensa. Segundo, talvez ele tenha dificuldade com o sistema. Exato. E aí você já entra com essa cotação. É aquilo que eu havia Ele não sabe nem como começa. Isso é fera, dos hein? 4 Isso é legal. pilares, né, Leandro? De você ter, que é a parte de previdência, que é a sobrevivência, que é o primeiro risco social, a morte, a invalidez e o bem-estar, que aí entra também a questão do plano de saúde, que é o bem-estar. Porque essa pessoa linkado ao outro, né? é um linkado ao outro. Então o corretor ele vai ter que saber falar dos 4 pilares de riscos sociais eminentes a qualquer ser humano. Que desde a previdência, que eu havia comentado, que para muita gente não é considerado um risco social, mas é. Se a gente vê os números que eu passei no começo, 2% apenas dos aposentados do Brasil não depende de terceiros ou não precisa continuar trabalhando. Ou seja, 98% não teve um planejamento financeiro, que é ok, naquela época não tinha, não se falava muito sobre isso. 98% ou depende de terceiros ou tem que continuar trabalhando. Então, é preocupante. A gente tem que mudar essas estatísticas, Sim. né? Ô, Will, e pro corretor aqui que tá assistindo a gente, até para um consumidor, precisa de muita coisa para cotar um seguro de vida ou é bem... Bem simples. O individual, cara, o que é imprescindível, a data de nascimento da pessoa, para a gente ter a precificação, né, do risco. Idade. Saber se tem alguma pré-existência, alguma doença que pode agravar. Hoje em dia, as seguradoras, para muita gente também pensa que não aceita, vai ter uma avaliação, vai poder, solicitar exames. Então, enfim, tem aceitação. O prazo, o patrimônio, que é importante. Às vezes o prazo, eu falo do prazo por qual motivo? Tem pessoas que querem proteger o filho em idade escolar. Então, vamos imaginar que eu tenho uma filha de 5 anos. Eu quero proteger essa criança até 20 anos. Eu faço um seguro de prazo certo. Depois eu Tem muita modalidade, né? Tem muita modalidade de seguro. Muita. E depois eu posso pensar somente no meu inventário. Falo, não quero deixar nada para ninguém, já criei meus filhos. Eu protegi por 15 anos essa filha de 5 anos. Então, ou seja, a partir dali eu vou pensar somente no meu inventário. Mas eu protegi a educação dela por 15 anos. Isso é legal. E as pessoas acham que o seguro de vida também é mó caro, né, cara? Nossa, é caro. É isso. E não é. E não é, exatamente. Claro que é tudo precificado, mas, cara, não é. E uma vez eu aprendi que quando você tem um seguro de vida, ele se torna o boleto mais importante que você paga no mês, cara. Por quê? Porque ele vai garantir que todos os outros sejam pagos, independente do que aconteça. É isso. Exatamente. É muito legal, né? Quando a gente começa a entrar muito, né, nessa questão, você começa a ver a grande oportunidade de mercado que você tem. Então, a gente também tem que mudar a linguagem, entender para que serve de fato, para a gente poder orientar o nosso... Você sabe o que eu tenho visto? Por exemplo, até falando do saúde, né? Então, a gente sabe que pelas convenções, até uma dica aí para os corretores, né, que tá nos ouvindo. Gente, tem muitas empresas que, né, devido às convenções, elas são obrigadas a dar o seguro saúde ou seguro mesmo de vida. vida. É obrigado. É obrigado. E você sabe o que eu vejo, Lê? Então, por exemplo, você pega bares, né, que é obrigado, padaria, por exemplo, a pessoa faz o seguro saúde, mas nem perguntou do vida. Porque o cara ele tem que ter. E aí o vida, ele faz com outro corretor. Então, isso na minha cabeça, falava assim, gente... Pensando no cliente, todo mundo quer facilidade, a gente quer ter atendimento bom. Porque assim, eu sempre falo, e a Co-Broker tem esse slogan também, que a Co-Broker é uma hub high-tech com uma comunicação high-touch. Por que high-tech? Porque a gente trabalha com a tecnologia para nos favorecer numa questão do quê? De velocidade das informações, de processos, ok. Mas o high-touch, que é o quê? É a comunicação. Ou seja, como que eu me porto, como que eu falo, eu tenho que ter um entendimento. Quando a gente fala de seguro de vida e você consegue, encaixar isso...
por que o planejador financeiro tá tendo sucesso entrando no nosso Meu, mercado? E tá tendo muito sucesso. Mas cara. por quê, Lê? Sabe por quê? Justamente por isso. Porque ele já coloca Ele no já bolo. tem o mindset de entender o que o cliente precisa. Então, é que quando o William fala, eu preciso ter uma segurança até quando meu filho ter 24 anos. Eu não preciso ter a vitalício. E aí eu consigo o quê? Organizar o meu seguro de vida de acordo com a necessidade. Isso, o planejador financeiro já está muito claro claro. para ele, porque ele já vem de uma raiz que ele precisa entender para mexer nas finanças. O corretor, ele tem até medo, às vezes, de perguntar. De Numa abordagem, falar, Leandro, você tem que explicar o porquê que você vai perguntar daquilo. Qual é o seu patrimônio? Mas tem um porquê daquela pergunta. Não é porque eu quero saber o seu patrimônio. Não é uma pergunta evasiva. Não, é uma consultoria. É uma consultoria. E aí, quando a pessoa, como a Vanessa me citou, o corretor mais antigo, vamos dizer assim, ele vendia o plano de saúde dele ali e acabou. Ele não queria entrar, se aprofundar nessa questão de perguntar um patrimônio, quantos filhos a pessoa tem. E o planejador, ele entra. Hoje, ele tem toda a descrição daquela família na mão dele. Então, ele consegue abordar o plano de saúde, o investimento, aí ele consegue ganhar tudo. E aí, o corretor que tem o plano de saúde com aquele cliente vai acabar perdendo o plano de saúde. Porque o ele planejador... quer ser atendido. Se uma pessoa, olha que maravilhoso. Ele se conectou com o cara. Exatamente. E aí ele vai pedindo e o cara vai... Se você, corretor, aí é um chama atenção aqui para todo mundo. Olha só, se você atender bem o seu cliente no ramo de benefícios, ele precisa de outro corretor? Não! Então é o seguinte, existe uma possibilidade, uma mega oportunidade no momento que nós estamos vivendo, e o que a gente precisa? Atualizar a nossa linguagem, inovar. É os 4 pilares, Lê. Sabe? Que é o investimento, que é a sobrevivência, que é um risco, que é a previdência, o investimento, a morte, invalidez e o bem-estar. Ele atua em cima desses 4. E dentro desses 4 pilares, existem diversas soluções para o cliente. Sabe uma pergunta, né? Eu gosto de fazer muita prospecção. E sabe uma pergunta que eu gosto muito de fazer pros clientes, né? Dentro de uma prospecção, eu pergunto qual o seu relacionamento com o corretor. Eu sempre pergunto para saber. E eu falo para você que 70% para mais... Só foi na venda. Eu falo, eu não sei nem quem é meu corretor. Exatamente. Ou, ele me liga de vez em quando. Ou, ele não, nada, nem sei quem é. Ou ele fala, não, meu corretor não faz nada. Isso. Então, é uma pergunta legal para se fazer. Qual o seu relacionamento com o corretor? Porque, realmente, o corretor hoje atuante, ele tem que estar em cima do seu cliente. Não só para poder dar suporte no produto que você vendeu, seja no seguro de vida ou no plano de saúde, que precisa dar suporte, né, importantíssimo, mas também para ofertar outros produtos para ele, né, e também ligado em oportunidades. Às vezes o cara tem um carro, uma casa, beleza, mas ele tem filhos, né? É isso. Mas ele tem, não sei, alguma outra coisa que você possa começar a perceber e aí você encaixar dentro do seu portfólio de produtos. E você está ajudando ele, né, Leandro? E você está Você tá ajudando ele. Você não está pedindo, você tá ajudando. Exatamente. E quem não quer economizar hoje? E às vezes você faz uma proposta boa, Exatamente. né? Uma proposta boa. Ô Van, e quais são os parceiros hoje da Cobroker? De operadora... seguro de vida. Não vai esquecer de Não, ninguém. pelo amor de Deus, olha só. Seguro de vida. William, me ajuda se eu esquecer. Mas vamos lá. É a Mag Mongeral. Inclusive, Mag Mongeral é a mesma, no caso? Eu sempre falo Mongeral, mas é Grupo Mongeral. É o Grupo Mongeral Egon. Bom, o Grupo Mongeral e a Icatu entrou agora nesse mês de julho para nós. Então, assim, nós somos agora uma filial terceirizada também do Grupo Mongeral e Icatu. Então, de seguro de vida, Grupo Mongeral, Icatu, Mint, MetLife e Sul América. Legal. A saúde, Seguros Unimed, Central Nacional Unimed, Amil, Mint, inclusive nós fomos a primeira assessoria no mercado de Mint. Sul América, o corretor também pode se conectar a Sul América, MetLife no odontológico. Ai, meu Deus, estou esquecendo mais alguém? Qualicorp, né? Intermédica, Grupo Notre Dame Intermédica. E Qualicorp. E Qualicorp. Só que vai vir mais novidades agora para mês de... Legal. Para esse segundo semestre tá cheio de novidades. A gente vai soltando... Agora, este mês, o corretor ele já vai ter essa linguagem híbrida e mais alguns parceiros importantes aí. Sempre pensando para o corretor fechar o seguro-benefício com o cliente de uma forma muito mais harmônica e com qualidade. Beleza. Aí o corretor chegou lá, se cadastrou,
Beleza, e aí? Tem algum treinamento? Como que funciona? Como que vocês fazem, né? Essa é uma informação importante. Importantíssima, tanto é isso, atendimento legal. Como que é o atendimento da Cobroker? Beleza, achei legal, entrei lá na assessoria, e agora? Legal. Bom, o corretor, quando ele se conecta com o broker, ele já vai ser abordado, né, para um especialista, e esse especialista vai atender o CNPJ dele, né? Então, vai atender ele como um todo. Quando ele é abordado, então, assim, ele vai ter o atendimento no dia a dia, com essa, inclusive, ressalva que ele é acolhido no nosso atendimento em até 5 minutos. Então, não tem, tô em reunião, tô em treinamento, ele é acolhido. Para treinamento, nós criamos uma universidade virtual, principalmente se chama One Broker, né? A gente está muito ativo, principalmente agora no mês de agosto, ainda mais com essas novas linguagens. A One Broker, ela foi criada porque, assim, desde a pandemia, o que a gente entende, né? Você tem que assistir os treinamentos no momento seu de qualidade. Gente, já não dá mais pra gente fazer as coisas com ladrão de tempo. Ou pra ser ladrão de tempo, no caso. Você tá ouvindo aqui, mandando um e-mail aqui, gente, no telefone não aqui. Dá. Então, sem assim, foco nenhum, poxa, né? é o treinamento virtual, mas é a quinta-feira, às 2 horas da tarde. Pô, mas quinta-feira eu tenho uma reunião também, mas eu vou estar aqui, ó. Eu tô aqui. Gente, não dá. Ou você se concentra para ter uma qualidade no aprendizado ou não faz. Eu sou da seguinte opinião. Se eu for fazer mal feito, eu nem entro. Até porque se você fizer bem feito, você faz uma vez só. Né? Exato. Aí você assimila as coisas. Então, assim, criamos uma universidade virtual onde o corretor ele tem treinamentos de produto, de operadora, né, de seguradora, mas também tem técnicas. O corretor, ele aprende a perfilar. Então, assim, eu não sei nem o que eu falo para saber informação do cliente para cotar o seguro de vida. O que eu preciso para cotar que a gente tava falando? É isso. A gente vai ensinar do zero. Do zero. O que você precisa para perfilar um cliente. Mas antes era... O que eu preciso para perfilar a vida? O que eu preciso para perfilar a saúde? Agora o que eu preciso para perfilar benefícios. Porque você vai ser um corretor híbrido. Exatamente. Por completo. É isso. É o sonho do corretor. É isso. É maravilhoso. É o sonho do corretor. E esses treinamentos são todos online? Tem presencial? Tá, a gente tem... Os nossos treinamentos a gente entende que tem que ser virtual. O que a gente faz presencial são encontros, né? A Cobroker, ela tem mentorias. O que eu acredito? Tá voltando agora, né? No total. E a gente tá sendo super legal. Porque, assim, tá sendo muito com qualidade. Então, assim, a Cobroker, você tem os treinamentos. Aí você também tem, na Cobroker, os plantões das operadoras. Então, verdade, cada dia tem o plantão. Então, a segunda-feira é o dia da Mil. Terça-feira é o dia da Icatu. Por que a gente tem esses plantões? Para você entender. Porque o corretor, eu preciso também trabalhar ele de um formato one-to-one. Então, vamos lá. O Leandro tá começando a equipe agora com seguro de vida. Ele quer fazer uma imersão de seguro de vida com a Icatu. Então, eu marco com ele, exclusivo para a corretora dele, uma imersão de Icatu para falar a linguagem deles. Então, a gente trabalha muito no formato, porque a nossa proposta é que a Lemo, que a corretora que está nos conectando conosco, que elas voem, né? Então, assim, eu trabalho esse formato. A gente também tem o processo de mentoria, que as pessoas podem o quê? Agendar comigo, com o William, enfim. Muito também para falar de empreendedorismo. A gente sabe que o corretor que está iniciando, o quanto é difícil. Dicas, né, pedir cara? dicas. Então, assim, porque poxa... É importante. Essa mudança de mindset de CPF para CNPJ, a gente sabe que é uma disrupção é uma disruptura de processos. Como é que eu monto... Assim, eu montei o CNPJ, e agora? Vanessa, como é que eu vejo essa questão? Né? Eu lembro que, o Lê, engraçado que, assim, as pessoas tinham medo, e corretor que vem há muito tempo. Mas eu vou ter que emitir nota. Já começa daí. Sim, e tá tudo bem, porque quanto mais valor, quanto mais... Quanto mais a sua nota for mais alta, melhor pra você que está vendendo mais. Exato, quanto mais a tributação for maior, é isso. Gente, essa a soma. Quando você começa já desde o zero. Então, assim, poxa, eu tô querendo pegar uma pessoa, mas assim, aí também, se eu pego uma pessoa e também não separo direitinho o que ela vai fazer, o que eu vou fazer, fica uma zona. Então, assim, a gente trabalha também com mentorias empresariais. E você sabe que isso é bem legal, porque assim, tem muito corretor iniciando, porque
Tem muita divulgação sobre esse ramo, então você pega muita gente nova iniciando, mas tem muita transição de carreira. Reciclando. E a transição de carreira são dois Exato. modelos. É a transição da pessoa que tem uma carreira e se interessou por seguros, mas também tem a pessoa que vende alto e quer Exato. se inteirar no saúde. Já é corretor, né? Ele já é corretor. E é uma transição de carreira, porque é totalmente diferente. Totalmente. É Eu não isso. sei como funcionam outros ramos a fundo, mas eu acho que talvez o saúde seja um dos mais difíceis de se vender. É que tem muitos detalhes, né? Eu falo, É o muita saúde operadora, é muita regra, eu falo, é muita... essa é a diferença. O saúde, ele é o mais rentável, mas ele é o mais complexo por detalhes. A gente Isso. vai ter um encontro, e aí eu já vou, ó, primeira mão, hein? Ah, garoto, aí, ó. Primeira mão aqui, a gente não divulgou ainda. Por isso que eu falo, o dia a dia, ele tem que ter estrutura para o corretor. Os nossos encontros são encontros o quê? Muito para transformar a mentalidade do corretor nesse processo de inovação. No mês de setembro, a gente vai ter um encontro aí com os corretores para falar essa linguagem do híbrido que a gente está trazendo para o mercado. E justamente, a gente vai trazer assuntos empresariais, né? Então, assuntos para o corretor ter essa mentalidade empresarial, como que eu cresço o meu CNPJ? Como que eu cresço o meu CNPJ? Isso é legal. Né? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente é abastecido só de treinamento de Produto, operador. exato. E aí a gente sempre conversa, mas como que... Tá, beleza, mas como que eu vendo? Como que eu faço para vender? É. E esses tipos de dicas, de mentoria são importantes, São. porque as pessoas precisam. E tem muita dúvida no meio do caminho. E o corretor, ele seguiu sozinho por muito tempo. Muito Eu tempo. cresci sozinho, né? Até mesmo uma parte do meu crescimento voltado para a questão de ficar travado lá no escritório só vendendo e não se conectar, porque eu acho que um ponto importante que tem que ser falado é network. Você tem que estar em eventos, você tem que estar num evento do seu cliente, numa feira, para abrir oportunidades, né? E abrir negócios. E outra, por conta que o mercado hoje, não só o mercado de vida, Will, ele é mais, tem muito mais treinamentos, mas pro corretor de plano de saúde, ele segue muitas vezes sozinho. E aí, às vezes, ele se perde nessa questão. E você ter uma assessoria hoje, ela é muito importante. Sim. Você tem com quem você chora as suas lágrimas, né? Não, Vanessa, me dá um abraço aqui, cara. Deixa eu falar aqui que as minhas dores. E aí, pela vivência que você já tem, né? O Will já tem no mercado, não é que seja fácil, mas você muitas vezes já vivenciou isso pessoalmente ou já conhecer alguém que passou por isso. Dentro e fora da companhia. parte- Eu na acho que parte essa é a prática parte. mesmo, né? Isso, porque o corretor ele precisa aprender a empreender. Não é fácil abrir Não uma é, empresa. não é fácil é. abrir uma empresa. Você tem que manter uma empresa, você tem que manter A cultura da cultura empresa. o seu negócio ativo, né? E você tem que vender. E o corretor, por muito tempo, ele também trabalhou sozinho. É isso. E hoje o corretor ele tá contratando, ele contrata um funcionário aqui, ele contrata um funcionário ali. E tem muita. E eu acho que isso no geral, né? E as pessoas falam, né? Poxa, você empreender no Brasil é muito difícil. É muito E difícil. E por que que é? Porque é muito solitário. Eu me lembro, né? É assim. Por mais que a Eu gente. nunca tive um treinamento. Fala, mano, como é que você vende? Como é? De um corretor de seguros, um exemplo, às vezes. De um cara que vende. E é difícil, cara, é difícil. Mas agora tá mudando bastante. Tá A gente mudando. tem bastante, cara. Eu gosto quando a gente fala do híbrido, não é só numa linguagem de benefícios, né? Eu acho que assim, o profissional no geral. Quando a gente se torna empresário, então assim, eu não posso ser só uma boa comercial. Eu não consigo gerir uma empresa. Esse é o ponto. O vendedor, para ele abrir uma empresa, ele não consegue ser só um bom vendedor. Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter esse mindset. Ou eu preciso montar uma estrutura e eu preciso ser bom no que eu faço. Então, assim, eu ressalto as minhas habilidades, né? Então, eu falo que é o seguinte... você vai ter sucesso quando você entende no que você é bom. Pô, se você é bom vendendo, perfeito, você vai vender. Mas você também tem que pensar como é que você amplia a tua empresa. Então, poxa, eu vou vender, mas então eu vou colocar pessoas aqui para cuidar do meu cliente, para ter o pós-venda, para continuar recorrendo. Então, assim, essa mudança de mentalidade que é o ponto principal. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem até esse modelo que eu criei dentro da Cobroker foi muito pensando, né, no que eu vivi. Então, assim, eu tive uma experiência dentro da companhia, né, olhando como é que funciona dentro da companhia, todo o processo, e eu tive muita experiência, porque eu fiquei muito tempo na área comercial, conhecendo diversos tipos de corretora, né? Então, assim, a corretora iniciante, a corretora já grande, a corretora que
faliu, a corretora que se reinventou, todos os modelos. Então, assim, uma coisa eu falo, o segredo é não parar. Sim. O segredo é se reinventar. O O tempo segredo é estar aberto para este novo modelo. E qual que é o melhor modelo? O modelo que você criar. E da co-broker mesmo, né? As experiências que você teve. Nossa! Exato! Gente, eu aprendi, olha... Oh, e ela fala com uma paixão, né? Ela tem. Não, né? gente, Fala, eu tô muito energia. Você já viu a Vanessa numa negociação, ela fala, ela bate, cara, eu gosto disso. É muito legal, assim, é muito bom. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, né? Então, pra mim é, assim, o quanto fico muito feliz, né, de incentivar, de estar, né, numa posição de uma empresa que eu consiga ajudar outros corretores também a performar. Isso que você até comentou, o segredo é consistência. Consistência. E quantos corretores que nós conhecemos e que nós vemos que muitas vezes tem um talento, mas ele não tem essa paciência e essa consistência. E ele desiste, cara. Porque tem que esperar o processo, né, Lê? Porque nunca vai ser fácil. Nunca. A gente fala isso muito, né, É o Will? processo, cara. Mas isso não é só corretor, não. A gente fala que é o seguinte, o mundo está imediatista. O cara quer pra ontem. Um exemplo, um seguro de vida. Eu comecei a trabalhar com seguro de vida ontem, né? Cara, como? Me explica, como que eu vou ter um resultado em 2 meses, 3 meses? Pode até acontecer, você pegar, sei lá, pode. Não tô falando que não pode, mas tem que ter paciência. É um processo. É que as pessoas se espelham, Olê. Eu vejo um corretor de sucesso, o cara tem uma carteira de 50 Se ele mil pode, reais. eu posso. 50 mil reais de seguro de vida, por exemplo. Aí o cara entra no mercado hoje, o cara ganha 50 mil de Também carteira, eu vou nesse mercado aqui. Mas não fez... E aí, o cara tem 7, 8 anos de mercado, trabalhou, ralou pra caramba durante esse período, foco. E aí o cara já tá numa posição um pouco mais consolidada, ele acaba tirando um pouco do pé, ele continua vendendo, mas vem muita indicação. E aí esse corretor que acabou de entrar no mercado, ele acha que ele já vai ganhar 50 mil no primeiro ano. E não vai. Ele pode, assim, o que eu falo é o seguinte, a construção é o ponto principal de tudo. Quando você começa a entender, e assim, você sabe o que eu ouço muito até hoje, por isso que eu falo o seguinte, são perfis de propostas, de trabalhos diferentes. O que acontece? Às vezes o corretor fala assim, eu não tenho tempo para treinamento. Aí eu digo, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Aí essa é a soma. Porque o ponto é o seguinte, gente, não tem sucesso sem construção. É a mesma coisa, o estagiário quer entrar na empresa ganhando igual o chefe. Mas, gente, qual que é a tua entrega? Então, assim, pessoal, é treino. É treino. Muito. Meu filho tá estagiando lá, né? Arrumou 2 computadores e já pediu aumento. Eu falei, oxe. Eu falo, gente, tudo ó, vai escrevendo teu livro, vai se aperfeiçoando. E você sabe que eu gosto muito que você faz, e a gente conversa muito sobre isso. É assim, e o Leandro, ele é professor nisso, né? Quem acompanha sabe. Essa questão de você, né? Eu acho que assim, a gente tá falando de business, mas eu acho que tem um ponto principal nisso. Como é que tá você? Como é que tá o seu desenvolvimento, o seu autodesenvolvimento, né? Eu sempre falo isso. As pessoas, elas estão olhando o fim, mas elas não olharam o percurso. Exato. Você... É aquela pontinha do iceberg que a pessoa vê aqui, mas não o vê Leandro tá estourando. O Leandro... Ele faz final anos. de semana, tá lá com o Joel J. Que horas? Nas imersões. Então, assim, o Leandro, ele tá toda hora em curso. Eu fui estudar hipnose. O que tem a ver com hipnose? Então, assim, aí eu falo pra vocês... Gente, e eu até, a gente conversa muito, eu falo, William, esses aqui são os bastidores que ninguém vê. Eu, 5:30 da manhã, já tô com o meu podcast lá, escutando, treinando, porque isso me ativa o meu... Imagina o seguinte, empreender é solitário, isso é pra todo mundo. Você pode ter sócio, mas eu digo, empreender é solitário. Quem é que te motiva? Gente, quem é que me motiva? Se eu não entender como me motiva... Não vai rolar. Ontem foi um dia, né, Ivan? Ontem entramos 9 horas, saímos de lá 9 horas. Ou seja, 12 horas dentro da co-broker. Não, e assim, e a gente conversando muito sobre isso. Eu pego livro, livro e treinamento. É o que eu falei, William, isso aqui ninguém tá vendo. Assim, ó, tá todo mundo vendo. Não, gente.
os bastidores. E é isso que eu falo muito. Então, acho que o ponto principal é quando a gente trabalha muito em conjunto isso. Eu tenho que olhar para o que vai te motivar. Você tem que mudar a tua mentalidade. Para você mudar a tua mentalidade, você tem que treinar. Você tem que treinar a tua mentalidade, você tem que ouvir pessoas. Gente, pessoas aprendem com pessoas. Eu falo que crescer dói, né? Crescer dói. Crescer dói. Quantas pessoas estão dispostas a isso? Agora, imediatismo não rola. Não rola. E são pequenos hábitos, né? As pessoas, elas querem resultado muito grande. E ao invés de você curtir o processo e entender que aos pouquinhos, cara, essa questão do autodesenvolvimento, ela é muito importante. Porque, eu sempre falo, não tem como uma pessoa ter um autodesenvolvimento 10 se o seu autodesenvolvimento for 2. É isso. A conta não bate. E eu falo muito sobre fracasso temporário também, sabe, Lê? Os fracassos são importantes no processo. São muito importantes. Então, a pessoa tem que entender que é um fracasso temporário. Eu errei. Só que eu tô entendendo por que eu errei. Até chegar o momento do êxito, do sucesso. Só que eu tive diversos fracassos temporários antes de consolidar uma empresa, um relacionamento, o que for. Esse ano aqui eu completo 40 anos, né? Vou 40. 40, Lê, que legal! 40. E desde os meus 20 eu tô nisso. Então, é 20 anos, cara. É 20 anos fazendo a mesma coisa. E aí eu olho e falo, cara, não é que não tem como dar errado, mas é muita experiência. Eu já passei por muitos altos e baixos. Então, assim, isso conta muito, né? E durante um período da minha vida, eu fiquei muito falando, tá tudo bem, né? O normal de todo mundo. Eu trabalhava das 8h30 às 5h30, chegava em casa, largava meu notebook e já era. Só ia ver ele no outro dia. Hoje em dia é diferente, cara. Você tem que pensar como empresário. E as pessoas, sabe o que acontece muito? As pessoas fazem até curso, eles fazem. Mas acabou o curso, eles pegam uma apostila assim, fecha a apostila e joga. Ninguém coloca em prática. Então eu tô sempre revendo os conteúdos de anotações que são importantes, revendo conteúdos que eu estudei para poder aplicar o tempo inteiro. A gente aplica 5, 7, 10% do que a gente aprendeu, que já faz uma puta diferença. Faz. Imagina o quanto você volta lá e fala, caramba, esqueci disso aqui, caramba, esqueci disso aqui, caramba, esqueci disso aqui. Eu fiquei praticamente 4 anos, eu acordava 4 horas da manhã todo dia, cara. Eu lembro. Eu acordava 4 horas todo dia. Eu lembro. Todo dia. Por quê? Porque eu tinha que sair às 6 para levar meus filhos pra escola. E aí a minha vida é corrida, 4 filhos. Então não tinha tempo para estudar à noite. E aí eu li o livro Milagre da Manhã. E ele falava que quanto mais ele não tinha tempo, mais ele acordava cedo. Porque ele estudava no horário que ele tinha. E aí isso foi me motivando. Hoje eu acordo razoavelmente até bem nesse mesmo horário, com frequência. Mas não todo dia, né? Até porque eu coloco muita coisa em prática também do que eu aprendi. Que é o que a gente estava acabando de falar, das pessoas que não colocam em prática. E tem até uma frase que eu gosto também, que é informação demais faz mais mal do que maconha. Porque a cara é o cara do curso, né? Vai curso, mas ele não põe nada em prática. Nada em prática. E aí ele fica confuso. E aí tem alguma hora que você tem que fechar tem que tudo, equilibrar. E aí você começa a pôr em prática. Que é hoje uma fase que eu tô pondo muita coisa em prática que eu sempre quis fazer. E aí só que muito mais embasado, com técnica. Muito mais conteúdo, né, Lê? Exatamente. Você muda o teu formato. Pra mim sempre foi muito claro isso. Agora, quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Sabe o que as pessoas falam? Eu não tenho tempo. Então tá tudo bem. São posições que elas querem ficar. É isso aí. Não tem como ter sucesso se você não se esforçar. Sabe uma outra coisa que também acelerou meu crescimento? Me fugiu o nome agora, né? Brainstorm, branding, cara. Como é que é o nome? Eu conversar com pessoas do meu ramo. Em prol de um problema. O corretor ele não faz isso. Não. Ele não chega para outro corretor e fala, e aí, o que você tá fazendo? Ele tem vergonha de falar o que ele tá fazendo. E eu, durante os 2 anos da pandemia, eu fazia vários treinamentos. Falei pra Vanessa, e aí as pessoas falam, mas por que você faz isso? Você faz de graça? Eu falo, faço. Eu quero fazer. Porque a maneira mais fácil de você absorver um conteúdo é quando você ensina, né? Eu sempre pensei nisso também. E assim, eu não tenho problema em falar o que eu tô fazendo de um amigo e ouvir o que ele tá fazendo. Cada um tem sua estrela, é isso. E eu nunca tive problema com isso. E aí você absorve um conteúdo dele, ele absorve um seu e os dois crescem. Eu absorvo o conteúdo do Will, ele absorve o meu e os dois crescem. Eu peço uma ajuda pra Vanessa nisso, a Vanessa me ajuda. É uma troca positiva, né? É uma troca positiva. E os corretores, eles têm que... Eu me fugi o nome, né? Branding, cara. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu volto também. Mas você tem que fazer esse tipo de trabalho, de você conversar. Buscar uma referência do mercado. Conversar. Eu tô aqui, a Vanessa tá aqui, o Will tá aqui. Vai lá um dia trocar uma ideia com ela. Igual ela falou, tem uma mentoria.
cara, vem lá conversar com a É. gente. Algumas pessoas pedem pra conhecer a Lemo, né? A É gente tá numa isso. crescente. Falo, vem aqui conhecer o modelo. E eu falo, eu faço assim, E assim, sem assim, vaidade, assim. né, Lê? Sem vaidade, né? De Não. coração Eles aberto não pra. são, é. Mas Sabe, até né? porque, sabe por quê? O Leandro falou uma coisa interessante, que é o seguinte. Gente, Eles não se conversam. eles não se conversam. E o ponto é o seguinte: É tudo inimigo, mas não o é. mercado ele é muito grande. Só que assim, ó, quem quer copiar vai morrer, porque não tem como. Eu não vou conseguir ser o William. Eu não vou conseguir ser o Leandro. Eu sou a Vanessa, com a essência da Vanessa. William, com a essência do William. Cada um vai ter o teu brilho, cada um vai ter o teu jeito. Só que o que o nosso mercado deveria fazer? Igual os músicos. No mundo dos músicos tem o Jam Session. O Jam Session é quando você se reúne, né? Isso tem muito no jazz. Você une vários músicos aleatórios e eles para tocar aleatoriamente para o quê? Criar novas melodias, enfim. Se a gente tivesse um mercado, né, na qual o mundo de assessoria é bem mais unido do que de plataforma. Então, assim, eu vejo muito isso. Por exemplo, eu que sou assessoria, eu me conecto com outras assessorias, É né? isso aí. Então, por exemplo, o mundo de assessoria tem até isso. O mundo de assessoria, quando a gente tem encontros, porque a quantidade de assessoria raiz, assessoria mesmo, né? O mundo de assessoria mesmo é pouquíssimo no mercado. Só pra você ter uma noção, a Icatu só existem 4 assessorias. Nós somos a 4ª assessoria da Icatu. Só pra você ter noção. Na Omint, existem 2 assessorias. Então, assim, o mundo de assessoria, a assessoria raiz é uma quantidade menor, né? E as assessorias, elas se reúnem. E elas têm essa conversa, que não é o mundo da plataforma. E aí, o que eu falo pra todo mundo, seria tão mais fácil se o nosso mercado tivesse essa relação, né? De um aprendendo com o outro, porque ninguém vai copiar ninguém, cada um vai ter seu brilho, vai ter o teu jeito, É isso aí. né? É muito bom. Não é a fórmula do pão, né? Que faz o pão, é o padeiro, né? Eu esqueci a acho, palavra, é mais ou isso, menos é mais assim, ou né? menos isso, mas é perfeito. É mais ou menos isso. E essa questão, você acelera o seu crescimento. Você conhecer. E até se conectar a pessoas referências, né? Você falou dos músicos, isso é muito legal. Um exemplo, o Will. O Will toca cavaco. Você pode até aprender a tocar cavaco sozinho. Isso, muita gente acontece. Mas você só vai subir de nível quando uma pessoa fera, você olhar ela tocar. Você começa a se inspirar nessa pessoa. É referência, né? E aí você, às vezes, tem uma pessoa perto que o cara fala assim, meu, você tá com o dedo aqui e tal, põe o dedo um pouquinho pro lado aqui que você vai ver como vai melhorar. E aí você, velho, verdade. E aí as pessoas se ajudam muito, Sim. né? E eu percebo que no mundo dos corretores, eu percebo que talvez não tenha essa ajuda. A gente precisa se conectar mais, a gente precisa estar mais perto, a gente precisa estar mais junto, né? Até em primeira mão também agora, primeira mão também, hein? Mas a gente vai falar sobre isso. A gente vai fazer um evento, né, no dia 16 de setembro. Até eu falei com a Vanessa, vai estar convidado, o Will também, para unir mais esse mundo dos corretores, né? E esse evento vai ser voltado muito para a questão de vendas mesmo, né? Vai ser um evento bem bacana, voltados para ferramentas de vendas, que é importante, tecnologia, cara, tecnologia do negócio. O que você pode melhorar, performance, como que você pode ir mais rápido hoje com a tecnologia, né? E também voltadas para as questões mentais. Então vai ter palestra de vendas, palestras de network, palestras de mentalidade, uma mentalidade ideal para o corretor, porque tá tudo na nossa cabeça, cara, tá tudo na nossa cabeça. E existe a questão, né, até na questão da hipnose, a palavra é compounding, né? Compounding, que é quando você usa palavras boas, palavras positivas, né? Mais do que negativas. Isso serve para tudo, né? Claro. Quando você incentiva uma pessoa, quando você tá junto com uma pessoa, isso é muito importante. E eu vejo isso muito na Cobroker, de vocês acreditarem no corretor. Sim. E ele pode estar em qualquer nível. Sim. Qualquer nível. Eu comecei hoje, beleza? Vem cá, cara. É isso. Eu te ajudo, eu quero que você crescer. Eu já tô no mercado. Vem bom, cá. vem A gente cá. quer te Eu ajudar a maximizar. E a gente percebe que corretores, talvez que estejam há bastante tempo no mercado, eles têm essa restrição Sim. algumas vezes, né? Total. Mas a pessoa nova, ela não tem, né? Então, a gente tá montando uma equipe interna na corretora, a gente tá crescendo com essa equipe interna e durante um tempo eu trouxe algumas pessoas de mercado, né? Mas hoje eu não tô, porque eles são muito viciados. E sabe o que eu vejo na pessoa nova hoje? No cara de 17 anos, no cara de 20 anos, que ele quer trabalhar, que ele não se apega. Não, ele não se apega. A corretora hoje tem uma estrutura para abordar, para dar suporte para o corretor. Deixar ele só vendendo, né? Só vendendo. E isso é legal. A Cobroker
tem isso. E aí o corretor, ele ainda se apega a pequenos detalhes do cliente. Então, o cara novo, ele só quer vender. Ele vai vender, claro, com qualidade, com técnica. E aí, quando acontece algum problema, ele tem uma equipe de Ele tem suporte. suporte. E o corretor atual, não, quando deu pro problema, ele se enfia lá na frente para resolver o problema. Ele se enfia lá na frente para trabalhar o problema. E você perde muito tempo, cara. Você perde muito, muito, muito tempo. E eu acho legal hoje nos modelos novos é que o corretor, ele só vende. Que é o intuito. O corretor antigo, ele cobrava escanteio e subia para cabecear, né? Implantava a proposta. A qualidade melhora, né, Leandro? A qualidade É melhora. porque você montou uma estrutura para atender esse cliente no teu Então. pós. Isso é maravilhoso. Mas a Cobroker tem. Sim, sim. Para ajudar a implantar, para Sim. ajudar toda essa estrutura pro É cliente. muito bom. No Vida, de fazer tudo isso que a gente faz com auxílio. E eu acho isso legal, porque eu até dou os exemplos simples, né? Um exemplo, você vai lá comprar, sei lá, 20 colchões. Você compra com o vendedor. Mas quem que entrega? É isso. Você comprou pedra. Você comprou com o vendedor. Mas quem entrega? Então essa é a parada. As equipes de vendas hoje, quando você é um vendedor, você tem que assumir esse papel. Você não pode ficar preso a nenhum tipo assim, vai existir, né? Até porque por conta do relacionamento. Mas essas questões burocráticas, elas atrapalham bastante a performance. Sim. Beleza? Vanessa, então é isso. Mas antes, dois pontos importantes. Primeiro, como é que a galera se conecta com a Cobroker? Deixa aí suas redes sociais, suas redes sociais, as redes sociais da Cobroker, o Will também. Legal. Quero aí convidar vocês no Instagram da Cobroker. Instagram da Cobroker, existe um vídeo lá, inclusive, para o corretor assistir, ver exatamente o que a Cobroker, como que a Cobroker é o formato dela, tem folder e tem nosso chat que ele consegue também entrar em contato direto com a nossa equipe. Vai ser um prazer aí conversar com vocês. E aí eu tenho que fazer alguma coisa para os ouvintes do Leandro. Boa, então vai, ó, galera, se liga aí, ó. Bom, quem ouviu o podcast aqui do Leandro, eu quero... Falou que veio do Pode o Quê? Pode o quê? A gente vai colocar lá no nosso Instagram um espaço, né? Pode o quê, ok? Vai. Corretores, pode o quê? E a gente vai agora fazer no nosso evento de setembro. Eu vou convidar vocês. Inclusive, eu quero convidar você também, Leandro. Vou tá lá, já tô. Vai ser um evento bem bacana. A gente vai trazer vários temas, né, e conteúdo desse novo momento de mercado. Eu acho que, como você disse, a gente está querendo entrar um pouco diferente, né? A gente está indo na contramão, se fala muito de operadora, de produto, disso. A gente vai falar um pouco dessa mudança de mindset. E eu quero, com a sua experiência, porque corretor, gente, para falar de prospecção, ele não pode falar de prospecção se ele nunca prospectou. Você nunca prospectou. Eu penso nisso. Eu não posso falar de empreendedorismo se eu nunca empreendi. Então é o seguinte, é na raça. Como é que é empreender na raça, as dores na raça, como é que é prospectar na raça. E o Leandro, ele é professor de prospecção, que assim, nós somos parceiros há bastante tempo. O Leandro tá comigo na Cobroker desde o início. E Leandro, eu quero te convidar para você vir com a gente em setembro, falar essa linguagem de prospecção para os corretores, e quem está escutando aqui vai ter um manual específico desse corretor híbrido. A gente, então, para quem está olhando aqui o então, podcast... vamos fazer assim, Van. Eles vão assistir pelo YouTube, deixa lá, eu quero. Eu e quero, aí eu tá. quero. Então tá. E aí então a gente vai pronto. entrar em contato com eles e a gente manda. A gente Pronto. manda. Aí então fechado. Vocês vão ter o conteúdo desse nosso processo de corretor híbrido. Beleza. Cobroker Hub Insurance, então segue no Instagram. Boa. Tem no LinkedIn também. O meu tá como William numeral Cunha. Pode Top. seguir lá também. William com M de Maria no final. O cara do Vida, o gigante do Vida. Gigante do Vida. E também quem tá aqui no podcast não pode passar em branco, né? A gente vai presentear aqui, ó, com uma canequinha especial e personalizada, Will. Obrigado, Lê. Aqui, ó, do Pode o Quê? Poxa, eu vou até postar hoje lá no Instagram da Cobroker, olha. Aqui, e, gente, personalizado, adorei. E ó a frase, abrace aquilo que te faz diferente. Maravilhoso. Porque a gente tá num mundo hoje que você tem que se reinventar o tempo inteiro, né? O tempo todo. O tempo inteiro. Então faz muito sentido. A gente Sim. se apega a essa frase e a gente quer levar esse...
esse diferente pro corretor, a maneira diferente de pensar, a maneira diferente de agir, a maneira diferente de ouvir um podcast. Enfim, a gente tá junto aí pra levar um diferencial pra galera. Precisa, cara, precisa. E parabéns, Lê, pela Parabéns. atitude, Valeu, pela... cara, valeu. Isso aí é algo que realmente não tem preço, né? Que pague o que você está fazendo aí pelos corretores e pela população como um todo, né? Trazer esse conteúdo de plano de saúde, de vida, enfim. É muito bom isso pra galera. Plano de saúde é muito... Eu falo que é um mar negro, assim, até pro beneficiário, porque é difícil, cara. A parte jurídica, a parte interna, o corretor, o cliente, é difícil, mas vai dar certo. Vai dar É certo. isso aí, parabéns, Lê. Valeu. E antes de terminar, aqui, ó, tem o nosso... Aqui, ó. Tem que fazer um... Ah! Isso aqui é do Henrique, hein, ó. Isso aqui é do Henrique, meu filho. Adorei! Isso aqui é do game. Ele vai ganhando ali, ficava aqui, ó. Que legal! É isso aí, galera. Obrigado, parabéns. Obrigada! Obrigado, valeu. Valeu.